E aí, YouTube, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a como instalar o iOS Beta sem conta de desenvolvedor. E esse é mais um vídeo longo, porque eu vou explicar muito mais do que somente isso. E para quem não conhece os meus vídeos, eu recomendo olhar na descrição para que você consiga navegar por ele. Então, basicamente, nesse vídeo, eu vou explicar o que é iOS Beta, para que serve, se você deve instalar ou não, qual é a vantagem de você instalar um iOS Beta, se tem algum problema em você instalar esse iOS Beta, se tem perigo da Apple bloquear o seu aparelho, vou ensinar como baixar, como instalar, os possíveis erros que você pode ter enquanto você estiver tentando instalar e depois como você faz para você sair do iOS Beta e voltar para a versão anterior. Então, o que seria um iOS Beta? E na verdade, iOS Beta é um iOS incompleto, que ainda não terminou. Então, esse é um dos motivos para você ir lá nos seus ajustes e no iTunes ele não falar para você atualizar, porque ainda não foi lançado, ele é incompleto. É um iOS ainda em fase de teste. E o público-alvo desse iOS são os desenvolvedores de aplicativos. E para que serve o iOS Beta? Uma das utilidades dele é para os desenvolvedores já instalarem nos seus aparelhos, irem testando e irem avisando a Apple dos possíveis bugs que eles vão encontrando. E isso para a Apple conseguir ir melhorando esse iOS até ele ser lançado para ter o mínimo de bugs possíveis. E aí geralmente é assim, eles lançam, falam do novo iOS e lançam a versão Beta 1, que é a primeira versão que geralmente tem mais bugs. E aí a Apple continua trabalhando nesse iOS, os desenvolvedores também, vai diminuindo os bugs a cada versão. Então sai o Beta 1, Beta 2, 3, aí sai quantos forem necessários, 4, 5, 6, 7. A partir do momento que sai uma versão e os desenvolvedores e a Apple já acham que esse iOS está com poucos bugs e já pode ser lançado ao público, ela lança algumas vezes o GM, que se chama Gold Master, que é a versão final, e aí logo esse iOS, quando está pronto, ele lança ao público. Aí quando a Apple lança ao público, aí sim vai aparecer para você atualizar no iTunes ou nos ajustes do seu aparelho. E outro motivo, como eu já falei que esse iOS Beta é voltado para os desenvolvedores de aplicativos, vamos supor que eu fosse um desenvolvedor de aplicativo e criei um aplicativo lá na App Store. Quando já lança o iOS Beta, eu já consigo instalar no meu aparelho e testar o meu aplicativo nesse novo iOS, para ver se ele ainda continua funcionando, se eu preciso atualizar alguma coisa, para que quando lançar o iOS oficial, as pessoas que compraram ou que fizeram download do meu aplicativo consigam fazer uma atualização já no mesmo dia e esse meu aplicativo funcione nesse iOS com o mínimo de bugs possíveis. Então esse é o outro motivo porque existe o iOS Beta. Porque já pensou se lança um iOS novo e aí os desenvolvedores de aplicativos nunca viram esse iOS e aí demorariam, sei lá, 1 mês, 2 meses para conseguir que o aplicativo deles fique funcional no novo iOS? Então esse é mais um motivo porque existe o iOS Beta. É para ajudar os desenvolvedores. Bom, falei que o iOS Beta é para desenvolvedores, então, minha opinião, você deve instalar esse iOS Beta? Primeiro, eu não recomendo. E por que não? Vai estragar seu aparelho? Vai acontecer alguma coisa? Não. É simplesmente porque é um iOS incompleto, então provavelmente vai ter muitos bugs que vão irritar você. O ideal é você esperar lançar a versão final, porque aí você vai poder usufruir de um iOS com mínimos bugs. E a única vantagem para você que não é desenvolvedor de aplicativo instalar esse novo iOS, o Beta, é só para você já
ver antes do que todo mundo as novidades do iOS, as novas funções que ele proporciona. É somente isso, não tem mais nenhuma outra vantagem. E uma dúvida que muitas pessoas têm é se a Apple pode bloquear o seu aparelho caso você instale o iOS Beta sem ser desenvolvedor. E na verdade não tem problema nenhum. Apesar dela falar que se você instalar vai travar o seu aparelho, isso não acontece. O único inconveniente que você vai ter são os bugs do iOS incompleto. Então já faz anos que eu instalo o iOS Beta e nunca tive problema, nem vou ter, mesmo eu não tendo conta de desenvolvedor. O principal é que, como você não é desenvolvedor, o que você não pode fazer é restaurar seu aparelho utilizando o iOS Beta. Se você fizer isso, aí o aparelho trava na tela inicial, porque ele vai pedir o seu login do desenvolvedor. E como você não é desenvolvedor, você não tem. Mas isso também não é algo assim definitivo. Agora bloqueou, perdi meu aparelho. Não, na verdade é simples. Você restaurou utilizando o iOS Beta. Aí você tem que fazer o downgrade para o último iOS que a Apple assina atualmente. E aí depois vai voltar para o iOS antigo. Aí você atualiza com o iOS Beta fazendo as coisas certinho. Então não precisa ter medo, né, de brincar, de travar o seu aparelho para sempre, porque isso não acontece. Então, como você não é desenvolvedor, você vai ter que baixar o IPSW por um site alternativo. E os links eu sempre vou deixar atualizado na descrição. Então, o mais importante agora é você ler a descrição. E lá eu vou explicar direitinho onde você tem que clicar para você conseguir baixar esse IPSW. A única coisa é que geralmente esses sites não são muito bons, caem bastante. E outro problema é que o IPSW é bem grande. E o mais importante nessa etapa é você baixar o IPSW certo para o seu aparelho. Bom, então depois que você baixou o IPSW Beta, é muito importante que primeiro você faça o backup do seu aparelho. Isso eu não vou mostrar no vídeo, porque caso você tenha algum problema, você não vai perder seus dados. Então faça o backup antes de você tentar atualizar para o iOS Beta. Aqui eu não coloquei, mas é conectar o seu aparelho ao computador, abrir o iTunes, aí você vai clicar em atualizar, segurando o Shift se for Windows. Se for Mac, você vai segurar o Option. E aí você seleciona o IPSW Beta que você baixou. É somente isso. E agora eu vou mostrar ao vivo. E aqui no seu computador, pode ser Windows ou Mac. Primeiramente eu já baixei o IPSW do iOS Beta. Abro o iTunes, clico no meu iPhone. Meu iPhone já está conectado ao computador. E aí, se for Windows, eu vou segurar o Shift. E se for Mac, eu vou segurar o Option. E vou clicar ali em buscar a atualização. Não posso clicar em restaurar iPhone ou iPad. Quando eu clico segurando o Shift ou Option, ele abre essa tela e é só eu escolher o IPSW Beta que eu quero fazer a atualização e clicar em abrir. Depois que você clica, ele vai começar a fazer a atualização. No iPhone vai aparecer a maçã com aquela barrinha e geralmente esse processo não demora muito. No meu demorou em torno de uns 5 minutos. E é só você esperar terminar. Não tem que fazer mais nada. Agora eu expliquei já como você faz para instalar e vou falar dos possíveis erros que você pode encontrar. O primeiro erro é esse, que fala o iPhone ou o iPad não pode ser atualizado porque o arquivo de firmware não é compatível. Geralmente o que causa isso? Geralmente é porque você baixou o IPSW errado para seu aparelho. Por exemplo, o seu era um iPad Wi-Fi e você baixou para um iPad 3G. Era o iPad 3 e você baixou para o iPad 2. Era iPad mini e você baixou o IPSW para o iPad Air. Então, geralmente, esse é o problema. E para iPhone, se você baixou o Global e deu errado, baixa o GSM. Vai por tentativa e erro, não tem problema.
você tentar um IPSW que não dá certo. No máximo ele vai falar que não é compatível e isso significa que você baixou o IPSW errado. E uma outra causa é que esses IPSW são muito grandes. Então, se você não terminou de baixar o arquivo por completo, né, que é 2 GB, 3 GB, sei lá, é bem grande, ele vai aparecer essa mesma mensagem. Então, às vezes você baixou, o seu iPad é o 3G e você baixou o IPSW certo. Só que como é grande, a sua internet caiu, porque a internet é muito boa aqui no Brasil, e aí ele aparece essa mesma mensagem. Então é questão de você veja o tamanho do arquivo que você tem e veja se é esse o tamanho do IPSW. E se tiver menor, quer dizer que caiu a internet, então você precisa baixar novamente. E a última possibilidade é geralmente se você usa o Internet Explorer. O Internet Explorer tende a corromper o IPSW. Então se você está usando o Internet Explorer, use o Google Chrome ou o Mozilla, que eles são melhores e aí não dá problema. Então se você está usando Internet Explorer, você pode vir a ter problema também. Então use o Google Chrome, que é até melhor para vocês. E o segundo erro mais comum também é esse: o iPhone não pôde ser restaurado, ocorreu um erro desconhecido 3194. Qual é a maior causa desse problema? É que você está tentando instalar um iOS que a Apple não assina mais. Então, por exemplo, você está tentando instalar o iOS Beta 1 e aí a Apple já lançou o iOS Beta 3 e ela não está assinando mais o iOS Beta 1. Então, quando você tenta instalar, no final do processo, na hora que checa com o servidor da Apple, ele é bloqueado e aí dá o erro 3194. Então, nesse caso, o que você precisa fazer é baixar o novo iOS Beta, por exemplo, se nesse caso que eu falei, o iOS Beta 3, e aí você só consegue instalar agora o iOS Beta 3. Então é só você fazer essa atualização. E a outra possibilidade, que é mais ou menos parecida, é se ela já lançou o iOS oficial. Se ela já lançou o iOS oficial, provavelmente ela vai parar de assinar os iOS Beta. E aí não tem mais como você instalar. E aí não adianta você tentar instalar nenhum iOS Beta. 1, 2, 3, 4, 5 GM. Tem que instalar agora o iOS oficial porque ela já lançou e bloqueou todos os iOS Beta. Na dúvida, eu vou deixar escrito na descrição do vídeo qual é o iOS, qual é a versão do iOS Beta que a Apple está assinando agora. E vamos supor que você cansou do iOS Beta e quer voltar para o iOS anterior antes que a Apple lance o oficial e você não consiga voltar mais. E o processo é muito parecido com a atualização, só que em vez de você atualizar, agora você vai restaurar com o iOS antigo. Então é só você baixar o iOS que a Apple está assinando no momento, eu vou deixar escrito na descrição. E aí você clica em restaurar no iTunes, segurando o Shift ou Option se for o Mac, e vai selecionar esse IPSW antigo. E pronto, é só isso. E a única coisa chata desse processo é que vamos supor que você está usando atualizou para o iOS Beta, usou por um mês, 2 meses, e aí você se arrependeu e quer voltar. Se você fizer o backup desse iOS Beta, ele provavelmente não vai funcionar no seu iOS anterior, somente no iOS oficial que lançar. Então aí você perde o backup e vai ter que salvar tudo manualmente. Então esse é mais um motivo porque eu não gosto muito de instalar o iOS Beta, o usuário comum instalar o iOS Beta. Então o backup do iTunes não vai funcionar. Talvez nesse caso o ideal seria salvar no iCloud, não sei, mas o do iTunes provavelmente não funciona. E outro cuidado importante, principalmente para quem gosta de jailbreak, é você tomar cuidado com o prazo. Então antes da Apple lançar o iOS oficial, eu recomendo você fazer o downgrade para a versão anterior, porque caso ela lance o iOS oficial,
depois você não consegue mais fazer o downgrade. Então esse é o único cuidado para quem gosta de jailbreak. Para quem não liga, fica no iOS Beta, lançou oficial, você atualiza para a nova versão. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. E se vocês gostaram do vídeo, se eu ajudei vocês, não se esqueçam de clicar em curtir aí embaixo, porque não custa nada para vocês e isso me ajuda bastante. Caso tenham ainda alguma dúvida, pode perguntar no vídeo ou pode mandar um e-mail. Só precisa ter um pouco de paciência, porque às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu sempre respondo. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e recomendo também curtir a minha página do Facebook, porque lá os vídeos eu posto um vídeo por semana. Na página do Facebook, toda notícia que eu tenho nova sobre assuntos variados da Apple, eu posto lá. Então curtam também minha página do Facebook. Recomendo o meu vídeo, mais uma videoaula, onde eu explico como você faz para saber quais iOS a Apple assina, que é esse que está aparecendo aí. E recomendo esse outro vídeo, que eu ensino como colocar esse efeito de uma esfera no seu iPhone, iPad ou iPod Touch, mas precisa de jailbreak. Então é isso, um abraço para vocês e uma ótima semana.